Olá, nesse vídeo faremos a resolução de alguns exercícios relativos ao movimento uniformemente variado, mais especificamente a aceleração escalar média e a função horária da velocidade, junto com a questão do gráfico. Já vimos então a parte teórica desses conteúdos, agora faremos a resolução dos exercícios. Lembrando sempre que esses exercícios estão no livro de vocês, então vocês têm esse conteúdo no material didático, tanto a parte teórica quanto os exercícios, sendo que aqui eu seleciono, passo aqui para os slides, copio para cá, pego as imagens também e altero a numeração para que possa ficar uma ordem de exercícios selecionados. Então vocês devem copiar sempre os enunciados à caneta e as respostas a lápis. Vamos então à resolução dos exercícios. Exercício número 1 diz aí o seguinte para a gente. Dragster é um veículo de corrida dotado de um motor projetado para provas de arrancadas em retas. A corrida de dragsters é conhecida pelas grandes acelerações alcançadas. A aceleração de 0 a 100 km por hora ocorre em menos de 1 segundo. Ao cruzar a linha de chegada, a velocidade passa dos 530 km por hora. Esse aqui, gente, é um exercício que ele está colocando no enunciado, depois nós vamos ver o que ele vai estar pedindo, mas ele fala de um caso de um carro que é conhecido como carros de alta velocidade. Vocês terem uma noção, um carro de Fórmula 1 geralmente corre numa média de 200 e pouco, 300 e poucos km por hora. Esse carro aqui ele consegue alcançar uma média de 100 km por hora em menos de 1 segundo e em menos de 5 segundos ele chega a alcançar 500 km por hora. Então é um carro com uma velocidade muito alta, porque vocês imaginam, né? Um carro, se você já tiver a experiência de estar dentro de um carro viajando a mais de 100 km por hora, 100 e pouco km por hora, você já deve ter a sensação de como que parece, né, que tem certos momentos que o carro vai alcançar ali, você fica até com medo, né, pela grande velocidade que às vezes o carro alcança. Então imagina você estar num carro a 500 km por hora. Então é o caso desse carro que tem capacidade de um motor com capacidade de arrancada muito alta e de permanência e velocidade também altíssima. Vamos então agora ao que a questão vai estar pedindo para a gente. Daí a questão vai pedir para a gente o seguinte. Considerando um dragster que, partindo do repouso, atinge a velocidade 540 km por hora em 5 segundos, faça o que se pede. Calcule a aceleração do dragster em unidades do SI, Sistema Internacional de Unidades, e determine a função de velocidade do corpo. Para resolver essa questão, nós vamos precisar juntar o conteúdo que nós já vimos, tanto de aceleração quanto de velocidade, da função horária da velocidade, do gráfico. A gente vai precisar trabalhar aqueles conteúdos todos de forma juntas aqui. Ele pede para a gente calcular primeiramente a aceleração. O que é aceleração? Como já visto, a aceleração vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, o que é lembrando sempre que esse delta aqui é de variação, beleza? Então, eu tenho variação. Sempre, gente, em variação, eu pego o final menos o inicial. Então, seja a variação da velocidade e variação do tempo. Ele aqui, gente, já deixa pra gente claro, ele já diz aqui não a velocidade final, a velocidade inicial, ou então o tempo final menos o tempo inicial. Ele diz pra gente que, já diretamente, quanto que foi a variação. Foi 540 km por hora em 5 segundos. Só que tem um probleminha aqui. O tempo aqui está em hora e aqui está em segundo. Então você não pode, né, cometer o erro de jogar 540 dividir por 5. Porque você está com unidades diferentes. Ó. A unidade de tempo aqui está em hora e aqui está em segundo. Então você tem que converter aqui. Você poderia converter segundo para hora, ou você converte velocidade em km por hora para metros por segundo. Tá? Eu vou converter velocidade aqui de km por hora para metros por segundo porque fica mais prático do que você tentar fazer divisões aqui. O número vai ficar muito grande. Então é mais prático a gente fazer km por hora para metros por segundo para então a gente descobrir a aceleração em metros por segundo. E como nós fazemos isso? Eu já ensinei em sala de aula como fazer. Se eu quero passar de km por hora para metros por segundo, eu estou passando de uma unidade grande para uma menor. Então tem que dividir por 3,6. Se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, então eu tenho que multiplicar por 3,6. Vou botar aqui esquematizado para vocês poderem recordar. Temos aqui então aquela regrinha que eu já falei com vocês, né? Se eu quero passar de quilômetros por hora, metros por segundo, de uma unidade maior para uma menor, eu divido por 3,6. Se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, tem que multiplicar por 3,6. No caso, eu quero converter 540 km por hora para metros por segundo. Então, eu vou dividir 540
por 3,6 para que eu possa chegar aqui no valor em metros por segundo. Porque uma vez que eu tiver uma variação da velocidade em metros por segundo, aí sim eu posso dividir pelo tempo de segundo. Não se esqueçam disso, tá? Se vocês tiverem, vocês sempre têm que fazer a divisão com as unidades batendo. Então eu não posso pegar aqui e dividir 540 km por hora por 5, porque eu estou com unidades diferentes. Eu tenho que sempre trabalhar com unidades iguais para que eu possa fazer a minha operação aqui. Então vamos fazer 540, tá? Dividido por 3,6 aqui. Fazendo então as contas aí, 540 dividido por 3,6, nós vamos chegar em 150. Vocês podem fazer aqui a conta com a vírgula, ou então você pode usar aquele macetezinho que eu já dei de andar a vírgula, então eu multiplico por 10 embaixo e por 10 em cima, eu passaria a ter aqui, ó, 5.400 dividido por 36, tá? É só andar a vírgula para cá, ando uma casa para aqui para o 6 e aqui ando mais uma casa e coloco um zero, tá? Mas o valor aqui, se vocês fizerem a conta aí, 540 dividido por 3,6 vai me dar 150. 150 metros por segundo. Então agora que eu já tenho o valor em metros por segundo, agora sim eu posso pegar e descobrir qual é a minha aceleração, ó, variação da velocidade, ou seja, esse dragster aqui, ele partiu do repouso, atingiu a velocidade de 150 metros por segundo em 5 segundos, uma vez que eu já converti km por hora para metros por segundo. Então agora eu posso fazer a divisão, ó, 150 metros por segundo dividido por 5. 150 dividido por 5, vou ter o valor de 30. Mas 30 o quê? Olha só, 1 metro por segundo ao quadrado, porque tem duas vezes o segundo, ó, tem uma vez 1 metro dividido por segundo ao quadrado. Lembrando sempre que a aceleração tem que estar com a unidade do tempo ao quadrado. Tudo bem? Então eu vou ter 150 dividido por 5, 30 metros por segundo ao quadrado. 30 metros por segundo ao quadrado, fechamos então aqui a resolução da letra A. Vamos para a letra B. Determine a função de velocidade do corpo. Agora que nós já temos a aceleração, sabemos também os valores de velocidade inicial, podemos fazer aqui a função horária da velocidade, que é aquela que nós já vimos que eu vou colocar aqui. Recordando então, velocidade, com a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. O tempo ele vai ficar sempre fixo aqui, porque ele vai ser ele vai estar sempre com uma parte fixa da nossa formulinha, porque vai ser o que a gente vai jogar aqui, vai descobrir a velocidade que a gente quiser. Então nós podemos construir a função horária da velocidade com os dados que nós já temos. Qual é a aceleração? 30 metros por segundo ao quadrado. E qual a velocidade inicial? Preste atenção, o exercício diz que ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, então ele está dizendo para a gente que devemos considerar a velocidade inicial como sendo zero. Tá? Então, quando sempre o exercício fizer para vocês isso, preste atenção, porque ele não está em nenhum momento aqui falando para vocês assim, ó, a velocidade inicial é de 0 metros por segundo, ou aqui no caso, quilômetros por hora. Né? Mas você consegue deduzir isso pelo que está escrito aqui, ó, ele parte do repouso. Então, ele pede para considerar para vocês, né, no problema, como sendo 0 metros por segundo aqui. Beleza? Então, a gente pode substituir esses valores aqui e chegarmos na função horária da velocidade do corpo. Tendo então esses valores, só substituir na fórmula. Velocidade, então, igual a 0 mais 30 vezes t. Conforme você tiver o seu tempo, você vai substituir aqui e descobrir a velocidade do corpo em qualquer tempo. Por exemplo, digamos que eu quisesse saber qual é a velocidade do corpo depois de transcorrido 10 segundos. Eu colocaria aqui, ó, velocidade vai ser igual a 0 mais 30 vezes 10, que vai dar 300. Então, a velocidade seria de 300 metros por segundo. Então, com essa funçãozinha horária aqui da velocidade, nós já aprendemos então
como fazer a conversão aqui, né? Revisamos, na verdade, como fazer a conversão km por hora para metros por segundo, ou de metros por segundo para km por hora. Vimos como calcula a aceleração e a montar a nossa formulinha da função horária da velocidade. Vamos então para o próximo exercício. Bem, o exercício número 2 ele é muito simples, também está no livro de vocês, mas eu peguei mais para reforçarmos aqui. Tá? Esse aqui vai ser bem rápido. Olha só, um corpo realiza um movimento uniformemente variado com velocidade inicial de 4 metros por segundo. Sabendo que a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a função de velocidade do corpo. Então, esse problema ele já vai nos dar aqui a velocidade. Ele está dizendo que um corpo realiza um movimento uniformemente variado com velocidade inicial de 4 metros por segundo, ou seja, ele já nos fornece a velocidade inicial e também já nos dá a aceleração. Ele só quer que você faça a função de velocidade do corpo. Bem tranquilinha essa questão, porque a gente já tem que lembrar da formulinha lá de que velocidade é igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, se eu já tenho a velocidade inicial, eu vou substituir, né, junto com a aceleração, jogar aqui na formulinha. Agora sim, podemos então substituir os valores aqui na nossa equação. Velocidade, então, igual a velocidade inicial, que é 4, mais a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Consequentemente, se eu quisesse, por exemplo, saber, sei lá, a velocidade do corpo depois de 2 segundos, eu pegaria e colocaria, ó, 2 vezes 10, porque colocaria aqui no lugar do tempo, né? Então 2 vezes 10, 20, mais 4, 24. Ou seja, depois de 2 segundos eu estaria a 24 metros por segundo. Então, esse tipo de raciocínio vocês têm que trabalhar na questão. Aqui ele não pede, por exemplo, depois de quanto tempo, qual seria a velocidade. Mas vocês, a partir do momento que vocês têm a função horária da velocidade, você sabe a velocidade inicial, sabe a aceleração, você consegue jogar aqui e saber qual vai ser a velocidade do corpo em qualquer tempo. Beleza? Vamos então agora para o nosso último exercício. Galera, então vamos aqui para o nosso último exercício, que é a questão número 3. Olha só, o gráfico abaixo mostra a velocidade de um objeto em função do tempo. Analise o gráfico e determine. Então eu tirei esse gráfico aqui do livro de vocês, eu também tenho esse livro no formato digital, agora também para eu poder analisar. Então, além de escrever aqui, tem algumas coisas que eu já vou tirando uns printzinho lá do livro, colocando direto para facilitar aqui a nossa vida. Então ele nos dá esse gráfico, ele vai pedir o valor da aceleração escalar do objeto, a função de velocidade e o valor da velocidade no instante de tempo de 2 segundos. Tome cuidado aqui, gente, com o seguinte. Nós vimos de gráficos em que a reta ela era crescente. Tá? Então vimos o gráfico lá em que você tinha uma reta em que ela vinha mais ou menos nesse sentido. Né? Você pegava a reta lá e ela estava vindo crescente. Seja do ponto inicial, seja já vindo de algum ponto, estava sempre crescente aqui assim. Tá? Independente da inclinação, ela estava sempre vindo para cima. Tá? Agora nós temos um problema em que a reta está para baixo. Isso significa o seguinte, que a velocidade, ao invés de estar aumentando, a velocidade está diminuindo. Tudo bem? Isso daqui vai ter uma implicação muito grande, né? Uma implicação lógica, porque a velocidade ela começa num ponto máximo e vai cada vez diminuindo mais com o decorrer do tempo. Lembrando que o eixo aí o eixo da vertical ele é de velocidade, o eixo da horizontal é do tempo. Então, conforme está passando o tempo, a velocidade está diminuindo, até chegar no ponto nulo. Então, aqui nós vamos ter um raciocínio inverso. Se quando a velocidade ela é crescente, você vai ter uma velocidade mínima inicial e a velocidade vai aumentando conforme passa o tempo, aqui agora você tem o seguinte, a velocidade inicial vai ser o valor mínimo, quer dizer, desculpa, a velocidade inicial vai ser o valor máximo e a velocidade final vai ser com o meu valor mínimo possível, que aqui no caso é o zero. Tudo bem? Estou falando isso porque a aceleração vai ser, né, a variação da velocidade pela variação do tempo. Como nós já conhecemos aquela formulinha, que eu vou colocar aqui novamente.
Temos então que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Qual é a diferença? Lembrando sempre que variação é sempre o final menos o inicial. Qual é a característica aqui agora? Gente, tomem muito cuidado, porque a velocidade inicial, se vocês olharem aqui, ó, quando o tempo está exatamente em 0 segundos, ó, preste atenção, está em 0 segundo, a velocidade é de 20 metros por segundo. Conforme o tempo vai passando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Quando chega em 5 segundos, qual vai ser a velocidade dele? 0. Então, ao invés de eu fazer 20 menos 0, né, se ele fosse crescente, eu vou fazer 0 menos 20. Porque olha só, a variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Qual é a velocidade final? 0. Né? Você vai perceber que claramente quando chega aqui em 5 segundos, ele está 0. E a velocidade inicial, né, aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, a velocidade final dele é 0 e a velocidade inicial é de 20. Tá? Então, vou fazer 0 menos 20. E como que será a questão do tempo aqui? Eu tenho que fazer o tempo final menos o tempo inicial. Qual que é o nosso tempo final aqui? Ó? 5, né? Passou-se 5 segundos e o meu tempo inicial é 0. Então, eu vou fazer 5 menos 0. O que vocês vão perceber aqui? Ó? 0 menos 20, toma cuidado, que não é 20, tá? 20 menos 0 seria 20, mas 0 menos 20 vai ficar menos 20. E 5 menos 0 vai dar igual a 5 aqui. O que vai acontecer com menos 20 dividido por 5? 20 dividido por 5 vai dar 4. Como o sinal está negativo, vai dar menos 4 aqui. Temos então aqui, ó, a aceleração vai ser igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, gente, que esse quadrado aqui, estou sendo bem repetitivo sempre, porque muitas vezes o aluno ele esquece de colocar esse quadrado aqui, e se você esquece de colocar esse quadrado, isso aqui não é aceleração, isso aqui vai estar sendo velocidade, tá? Porque velocidade é distância por tempo, a aceleração é distância por tempo ao quadrado, porque olha só, eu tenho o tempo da velocidade e o tempo aqui do segundo, então eu tenho metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então nós já descobrimos aqui a aceleração. Essa aceleração ela faz muito sentido, uma vez que, conforme nós já vimos, a velocidade está diminuindo. Então faz sentido o valor ser negativo. Ao invés dessa velocidade estar aumentando numa reta crescente, ela está diminuindo numa reta decrescente aqui. Tentem deduzir isso pelo raciocínio lógico. Eu começo com uma velocidade de 20 metros por segundo. A cada segundo, eu estou diminuindo 4 metros por segundo. Então, quando passar 5 segundos, eu vou ter diminuído 4 metros por segundo aqui. Tá? E essa, então, é a minha aceleração. A cada segundo, diminuo 4 metros por segundo. Ou seja, então, eu estou desacelerando, tá? Essa seria a expressão correta, estou desacelerando 4 metros por segundo ao quadrado. Então, agora a gente consegue fazer a função de velocidade aqui, que é na letra B. Então, gente, agora para a gente poder fazer a nossa função horária da velocidade, a gente precisa ter aqui em mente o seguinte: eu preciso da minha velocidade inicial, que eu já sei que vai ser de 20 metros por segundo, vou colocar aqui, e a minha aceleração, que nesse caso, vocês podem perceber que nessa formulinha aqui, ao invés de colocar mais, eu já coloquei menos. Por quê? Ele está decrescente, ou seja, a velocidade está desacelerando. Esse é um problema que eu coloquei de propósito, para vocês não ficarem sempre acostumados com valores positivos de aceleração. Tá? Então, para vocês poderem visualizar, que nós já visualizamos lá no nosso exemplo, um grafo crescente, ou seja, um grafo, uma situação que você tem um certo veículo, um objeto acelerando, então a aceleração dele cresce, né, no caso a velocidade aumenta com o tempo, e aqui eu coloquei esse problema para vocês verem como que acontece quando você tem uma desaceleração, ou seja, a velocidade está diminuindo com o tempo. Tá? Então a gente pode considerar então, a velocidade inicial como 20 metros por segundo, tá? A velocidade final, obviamente, estaria zero, mas a gente não precisa botar aqui na nossa função horária. E a aceleração negativa, beleza? Então, a gente pode substituir aqui, né, botando menos 4 metros por segundo ao quadrado. Com esses valores, então, podemos substituir na nossa função horária aqui, para descobrir qual é a função horária desse gráfico. Chegamos, portanto, à função horária da velocidade quando o movimento ele é desacelerado. Tá? Então, lembrem sempre disso. Se vocês olharem um gráfico em que a reta
de velocidade por tempo está decrescendo, ou seja, ela está nesse sentido para baixo, lembre então que ela está desacelerando. Tá? A velocidade está diminuindo com o tempo. Então aqui, ao invés de ser positivo, vai ser negativo. Se a reta estiver para cima, então ele está acelerando, então ele é positivo. Beleza? Então, fechamos aqui a letra B. Vamos agora terminar aqui com a letra C. O valor da velocidade no instante de tempo de 2 segundos. Gente, é só substituir então nessa funçãozinha horária da velocidade. Quando o tempo de 2 segundos, eu vou substituir aqui. Se eu tenho 20, 2 vezes 4, que fazer a multiplicação, então 2 vezes 4, 8, 20 menos 8, teremos então aí 12. 12 o que, gente? Metros por segundo. Portanto, gente, vimos então que depois de 2 segundos ele estará com a velocidade de 12 metros por segundo. O vídeo ficou até longo demais, ficou maior do que eu tinha pensado, já está dando aí 21 minutos, mas eu acredito que tenha ficado muito bem explicado, bem detalhado, tudo bem? Então aqui fechamos a resolução do exercício, espero que vocês tenham entendido então a questão aí da prática, de como funciona a aceleração, a função horária da velocidade e os gráficos, beleza? Então fechamos aqui nossa aula e até uma próxima.